Deus e o Todo-Poderoso, agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde de todos os abençoados que ouvem essa palavra, aqueles que vão ainda ouvir, certeza eu tenho no meu coração. Abençoados, reinar em vida, vamos reinar em vida. Reinar em vida é ter a sabedoria predestinada que Deus deu para seus filhos. Então vamos reinar em vida, em conhecimento, em sabedoria, para que possamos estar cada dia mais crescendo nesta graça maravilhosa. Vamos deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo no passado. Muitos ainda estão apegados. Vem na graça e volta na lei. Então vamos deixar isso de lado. Não vamos ficar em cima do muro. Eu jamais, depois que eu entendi antes de conhecer a graça, lá dentro na lei, eu comecei a ver coisas erradas e comecei a orar a Deus. Eu chorava achando que eu estava errada. Aí comecei a entender. Quando eu saí, não levou um mês, eu conheci a primeira palavra em graça. E foi ali. Foi embora, nada, vieram atrás de mim, vieram me buscar. Eu disse, eu jamais conhecereis a verdade vos libertará. Então eu disse para o irmão, eu conheci a verdade e vou conhecer mais ainda, vou entender mais ainda, quero saber mais e mais. Ficava até de madrugada, lendo, ouvindo as fitas, e ali eu fui embora. Aí nunca mais, nada me tirou do caminho. Algumas que a gente diz tentações são pessoas que vêm falar com a gente, chamando, e você não gosta de mim, você é minha irmã, você saiu, essas coisas assim, mas eu falei não e fui em frente, nada. Então temos que fazer assim, irmãos. Não vamos deixar as coisas acontecer com todos. Lá na palavra está escrito, tudo sucede a todos. Tantos que têm as primícias como os que não têm. Tantos que já têm a sabedoria como aqueles que ainda não. Então vamos buscar cada dia mais entender. E vamos esquecer. Eu sei porque tem muitos irmãos aqui que faz isso. Ouve a graça de Deus, fala que é maravilhoso, mas aí no dia da corrente, lá que eles falam corrente, né, de libertação, essas coisas, eles vão lá, porque o outro fala, vai ter uma corrente lá, vai libertar a família, e vai libertar isso, libertar aquilo, e aí a pessoa pega, vai lá. Aí depois vem participar da palavra em graça. Então nós precisamos procurar entender cada dia mais a pérola da graça, que é a palavra verdadeira, a palavra para os filhos de Deus, porque nós fomos criados antes que Deus criasse o mundo, Ele criou os filhos. Portanto, fomos salvos sim, salvo para sempre. Alguém disse para mim, como é que salvo para sempre se as pessoas vivem fazendo errado? Não, mas vive fazendo errado? Mas Deus já salvou a gente quando Ele foi na cruz. Ele nos salvou. Nós já somos salvos. Agora que a nossa carne fizer, ela já recebeu o salário dela, né? A morte eterna. Agora o nosso espírito vai voltar para Deus. Tudo que sai da boca de Deus volta para Ele. É espiritual. E a nossa carne, ela veio do pó e ela volta para o pó. Amém, abençoados? Vamos procurar agir segundo a vontade de Deus, vivendo a nova aliança que Deus preparou para os filhos dele. Nós sabemos que é nova aliança. Então, as pessoas falam, vamos aproveitar a vida, que ela é curta. Já disse, a vida é curta. Então, a nossa carne, ela
tem prazo de validade. O nosso espírito é eterno, né? Já temos a vida eterna que Deus já deu. Então, por que nós vamos procurar ativar a carne, fazer coisas que não tem necessidade? Vamos procurar fazer o que é certo para que possamos ter, né? Receber o nosso galardão daqui, já enquanto a gente está aqui nessa terra, que a gente vai recebendo mais sabedoria cada dia mais e procurar fazer a vontade de Deus, procurar fazer a vontade do Espírito, não a vontade da carne, que às vezes a gente faz coisas que não tem necessidade, porque a graça não é libertinagem, como dizem por aí. Não é libertinagem. Muitas pessoas aproveitam dessa parte aí que fala que é livre. Nós somos livres sim, abençoados. Amados de Deus, nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nós não somos mais escravos. Nós somos pessoas que podemos, sim, a gente pode se divertir, você vai, mas nós temos que saber aonde a gente vai, o que a gente faz, e quando a gente está lá, né, nós somos luz. A gente está num local, às vezes, que tem muitas pessoas, por exemplo, numa festa. A pessoa está lá na bebedeira, né? A gente não vai fazer a mesma coisa. A gente tem que procurar ser a luz ali naquele lugar. Ser a luz. Luz do mundo. Então você está ali, você vai ser a luz, você vai fazer tudo o contrário do que eles estão fazendo. Então vamos viver uma vida espiritual dentro deste corpo de carne. Não, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui não vai agradar a Deus. Então é assim que a gente tem que viver. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus assim. Nós não devemos ficar fazendo aquelas coisas, vivendo aqueles rudimentos, lei de Moisés, aquelas coisas que fazem lá, né, que já vocês devem ter ouvido nos estudos, e essas coisas assim. Devemos amar uns aos outros, né? Partir, por exemplo, a gente vê uma pessoa necessitada ali, a gente tem como ajudar uma pessoa, a gente ajuda, você está fazendo a vontade de Deus, entendeu? Então vamos criar dentro de nós, conversar com o nosso Pai, que Ele está dentro de nós, que nós somos o templo de Deus, então Ele está no nosso espírito. Então conversar, orar nossa é conversar com Ele. Aí quando a gente agradece a Deus por algo, às vezes acontece alguma coisa que a gente fica triste, então a gente agradece, Senhor, agradeço por isso, aquilo, outro. Então Deus vai vendo que a gente está fazendo a vontade dEle, que a gente está procurando viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Entendeu, abençoados? Então isso é maravilhoso. Então é isso. Amém?